21 horas, 8 minutos e 35 segundos, mais uma vez, muito boa noite, bem-vindos. Sou a doutora Susana Alves, doutor Luís Ceiro e a senhora enfermeira Andreia. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa, muito obrigado por terem aceito o convite que vos endereçámos para falarmos sobre este animal fantástico que é o gato, cujos relatos da sua ligação ao ser humano remontam a mais de 9.500 anos. Tem uma história de facto interessantíssima, porque desde animais adorados e venerados no Antigo Egito, onde era proibido matar um gato, era proibido também exportar os gatos para fora das terras do Egito, até ao período mais negro da sua história, na Idade Média, quando foram associadas a bruxarias e eram queimados com as bruxas que então... Vivos, exatamente. Mais tarde, já no princípio do século XX, finais do século XIX, começam a ser tidos como animais de companhia, luxuosos, e adquirem aí um novo estatuto na sociedade humana, por assim dizer. Tanto quanto sei, data dos princípios do século. Melhor dizendo, foi em 1871, em Londres, que se fez a primeira exposição de gatos. Não deixa de ser significativo. É um animal fantástico. Eu, pessoalmente, tenho uma admiração muito grande por estes animais, que não são bem compreendidos pelas pessoas. Portanto, Susana, está de acordo com isto? Talvez. Antes de mais, queríamos agradecer o convite para participar no programa. É muita honra que estamos aqui. Em representação da Clínica Veterinária Malvada. Estou de acordo até certo ponto. Acho que realmente os gatos em si têm um comportamento mais solitário na vida selvagem, não é? E realmente a partir da domesticação e proporcionando-lhe algumas condições realmente adequadas, consegue ter uma vida, creio eu, cómoda, e conseguem se adaptar ao ambiente caseiro com algumas particularidades. Eles realmente têm um caráter mais independente do que como, por exemplo, podia ser um cão, não é? E há que terem atenção realmente o proporcionar-lhe essas condições em que passam por uma zona onde eles se possam alimentar, uma zona que também sirva um bocadinho de esconderijo e tranquilidade, onde possam estar mais descansados e não expostos ao stress que são mais sensíveis, sim, creio eu. O colega também, sim, não sei se estará de acordo comigo. Sim, esse espaço permite-lhe algum isolamento que realmente os gatos precisam. E tem que ter a sua zona de asseio, não é? Exatamente. Porque eles são extremamente lentos, não é? E também a zona de recreio. Claro. Geralmente o arranhador, pronto, isso são pormenores que a conversa proporcionará. Sim, mas normalmente o arranhador são as pernas dos sofás. Sim, exato. Ou as cortinas. Ou as portas das cadeiras. Sim. Mas eu penso nessa linha que estavam a conversar, sem dúvida que o gato, se calhar, só adquiriu esse estatuto que estava a falar inicialmente, por haver um cão. Ou seja, sem dúvida que um grande entrave ou o gato atingir esse estatuto de animal de companhia sempre foi o cão. Considerado desde sempre o primeiro amigo do homem, não significa que o gato também não o seja, não é? Mas é logo realmente um grande entrave, digamos, essa vida que estavam a falar, dos gatos no cotidiano doméstico de uma casa. Sim. É realmente, as pessoas em geral identificam-se mais com o cão, que há sempre aquela máxima, que nem sempre é correta, que o cão é mais dependente do dono, dá mais ao dono, e o gato mais independente não conhece o dono. Todos aqui os amantes dos gatos sabem que não é bem assim. Tudo é uma questão de educação, realmente da vida familiar que se gera nessa casa em que o gato se insere. Eu, de facto, eu acho que o gato não é nada disso. Eu vejo pelos meus. Se eu estou mais tempo fora, eles cobram. Exato. O tempo que eu estive ausente. Sim, sentem mais. Olham para nós com ar de sobranceiro, como quem diz, agora queres festas. Veja essa tal independência que o gato tem. Se fosse o cão, viria feito o corpo, não é? Com certeza. Mas são de facto animais que eu admiro imenso. Pela sua própria natureza, a sua agilidade, a sua higiene.
São também animais que a mim me causam uma certa inveja porque dormem muito e eu durmo tão pouco. Dormem reparativo. Vão dormir. Eles dormem cerca de 16 horas por dia, não é? Normalmente, a média. Sim, exatamente. Sim, quanto mais velhos, mais dormem, não é? Os jovens, até o primeiro ano, na fase de crescimento, Sim. nesse aspecto, se calhar muito equivalente com o cão, se fôssemos contar todos os 5 minutos que dormem, se calhar faz mais de 20 horas em, digamos, juvenis. Depois, digamos, do primeiro ano para a frente, não, dormem menos e eventualmente ficaram mais sedentários, Claro. mais velhos. Não significa necessariamente que estejam sempre a dormir. Exatamente. Podem estar em descanso, mas Exatamente. não significa que estejam sempre a dormir. O gato caseiro deve ser ou não castrado? Tanto o macho como a fêmea. Queres Está igual. todos? Todos, É uma conversa, não é? Não, claro que, por um lado, como estávamos a conversar um bocadinho em off há pouco, é muito importante o controle reprodutivo. Nos dias que correm, e muitas vezes é impensável haver um animal pecuário abandonado. Vale dinheiro, não é? Se pensarmos numa sociedade civilizada, como nos dizemos ser, porque é cada vez um gato abandonado, um cão sem dono, não é? É ridículo. Claro que se todo o proprietário controlasse a reprodução dos seus, neste caso dos gatos, gato e gata, não é só também o dono da fêmea que se deve preocupar, também o dono do macho, não haveria animais de rua. Portanto, para um maior conforto do proprietário e despreocupação futura, sem dúvida que o controle reprodutivo, não passando necessariamente pela castração, podemos depois já posterior falar nisso, em termos técnicos, eu considero que é o melhor método, além do técnico hormonal, da técnica hormonal. Mas a técnica hormonal, segundo é temporária. É temporária e pode causar problemas a posteriori, não é? Daí, se calhar, atendermos mais uns métodos do que outros. Exatamente. Exatamente. Será, segundo nós, o mais aconselhável. Mais aconselhável, não é? Em todas as situações, a não ser que o dono... A não ser que queira que seja reversível. Exatamente. Se tem uma futura predisposição para parar a reprodução, independentemente do motivo. Mas também, falando em pormenor técnico, não aconselharemos um controle hormonal. Se é para ser um futuro reprodutor, o ideal é não interferir já com as suas hormonas e com as suas glândulas produtoras de hormonas que à partida estarão funcionais e bem, com a administração de hormonas exógenas, exteriores, vamos à partida haver um descontrole que futuramente poderá também afetar a sua vida reprodutiva. Como é óbvio. Claro. Faz tudo isso. Não, portanto, falámos nessa parte, não é? Da parte do controle da densidade de animais que possam estar abandonados, que acho que é uma parte importante, não é? Mas também tem alguns benefícios depois, em termos de saúde do animal, previne muitas doenças ou muitas patologias associadas já ao sistema reprodutivo, tanto no macho como na fêmea, principalmente na fêmea, relacionados com os tumores mamários, ou tumores uterinos. E acho que isso realmente, pensando na longevidade que o animal cada vez mais quem cada vez mais procura essa longevidade e qualidade de vida para o animal, acho que realmente é só acrescentar, há estudos que indicam, recentes, já não são tão recentes, as pessoas já não, digamos, já procuram bem informação, claro também quando se procura na internet, agora às vezes as consultas já quase bem feitas de casa. Mas é muito fiável. Claro, é muito importante saber filtrar. Exatamente. Saber procurar filtrar a informação de tablet. Mas só nesse intuito da longevidade, os últimos estudos indicam que realmente a castração em jovem aumenta a longevidade. Estatisticamente, os animais castrados em jovens vivem mais anos. É uma estatística. Sim. Mas se a estatística for feita com 1000, 2000 animais, portanto, cão como cadela, gato como gata, os castrados em jovens, antes do primeiro ano, viveram em média mais 2 anos que os restantes. Nos machos, a castração evita a posteriori, por exemplo, o cancro dos testículos, não é? Sim, havendo uma castração mecânica, cirúrgica, a ablação das gónadas, ou seja, dos testículos, deixando de existir no animal, claro. Ter cancro, de certeza. Mas há outro intuito muito importante, outra preocupação, que aí sim esse órgão fica, que é a próstata, tal como no humano. Exato. Portanto, à partida, um animal castrado em jovem, e às vezes não tão jovem, mas torna-se importante a castração como tratamento de uma prostatite, nomeadamente benigna, é realmente a castração, deixando de ter testosterona em circulação. Não, eu referi a isto, a questão do cancro dos testículos, porque são animais que estão em casa, não têm, digamos, contactos
de sexualidade Sim, com sim, fêmeas e, portanto, aí há uma maior... com frequência. Não é? Desculpa interromper, há outra coisa importante também que não falámos, que a castração também previne a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, que isso é uma mais-valia em animais que estão em contacto, exatamente, que estão em contacto, principalmente em animais de rua, que não há controle, enquanto que nos nossos de casa sempre podemos ter, em termos de isolar um animal, e na rua realmente isso é mais propenso a acontecer. E sempre, perdão, só já estava a falar particularmente nos machos, Sim. uma questão que põe sempre, nomeadamente nos gatos, é a marcação de território. Claro que se põe nos cães, mas a urina de um gato macho inteiro é extremamente nauseabunda. Portanto, cheira mal. muito. Em E a marcação por parte do gato macho também é muito intensa. E falo com muita frequência. Exatamente. Portanto, é realmente, sobretudo quem vive em apartamentos, porque sem dúvida que o gato, se calhar é uma excelente opção para quem vive num espaço mais fechado, devido realmente à sua higiene, todas aquelas que nós estávamos a falar inicialmente. Portanto, para controlar essa marcação de território num espaço mais fechado como é um apartamento, castrar desde jovem é por demais benéfico. Até que idade é que aconselham a castração? Ou a partir de que idade? Ou a partir de que idade? Sim, exato. Particularmente nos machos, há sempre um patamar muito importante na fêmea, que é o cio, o primeiro cio. Na fêmea, aconselho-se, os últimos estudos indicam, a verdade que colegas eventualmente mais velhos, de outra geração, antigamente pensava-se que era benéfico, pensava-se bem, dada a altura, que era importante para a fêmea reproduzir uma vez. Eu só vejo um benefício atualmente, que é, se for uma fêmea um pouco mais agressiva, às vezes a maternidade, digamos, torna mais dócil, mais caseira, mais familiar. É o único benefício que tem. Sem dúvida que, ultimamente, sabe-se que a castração, antes do primeiro cio, especificamente falando em fêmeas, é benéfica exatamente pelo cancro de mama, como estava a dizer a colega Susana há bocadinho, uma vez que nunca houve circulação de hormonas, nomeadamente estrogénios, porque nunca houve cio, nunca houve administração de anovulatórios, as chamadas pílulas, portanto os estrogénios exógenos, portanto a mama nunca funcionou. Com a cirurgia, lá está, a técnica cirúrgica, a ablação das gónadas, ovários e útero, só ficam realmente a glândula mamária. Se ela nunca funcionou, é quase impossível vir a ter cancro de mama, nem que a gata viva realmente muitos anos. Que a gata ou cadela. Nos machos, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, quando? Antes do primeiro cio. Não extremamente jovem, para deixar crescer, mas entre os 6 e os 7 meses, eventualmente, ou aos 6 meses é uma etapa, realmente a gata deve ser castrada. Se procurarmos este objetivo que eu estava a mencionar. O gato, a partir do momento que haja esterilização testicular, e de preferência também antes de haver marcação de território para não adquirir hábitos, não é? Que o gato, por acaso, é um animal doméstico, mas que os perde com muita facilidade. Perde com mais facilidade um gato, por exemplo, com uma certa idade, com 5 anos, que tem muitos hábitos, muitos vícios adquiridos. Se calhar castrado com os mesmos 5 anos, perde mais rapidamente esses hábitos que tinha do que um cão. Já está por demais enraizados e pronto. Eu costumo dizer até às vezes um pouco na brincadeira com as pessoas que um cão marca o território num posto que há em frente à casa. Ele pode ser castrado, mas o posto continua lá. Portanto, ele vai ter que trabalhar lá, porque já é um hábito que tem e ninguém lhe vai conseguir tirar. Claro. Estás a deixar-me boquiaberto. Eu cada vez tinha mais pena dos gatos a cortar-lhes aquelas coisas tão pequeninas. Mas é para aqueles que existem, que vivem numa forma mais confortável e que não haja aqueles que nós estávamos a falar há pouco, a necessidade de acolher animais de rua. Deixa de haver essa necessidade. Doutor, transplantemos isso para o ser humano. Valha-me! Vamos pensar que a reprodução do ser humano já está um pouco controlada. Quando nós temos uma gata em casa e que ficou grávida, gestante, não é? Quando nasce... O quê? Gestante? Gestante. Gestante. Quando, após o nascimento das crias, é importante a visualização do ser humano, não é? Para as crias, para as crias. Sim, dependendo, claro, a partir não vai querer que Para sejam a socialização, selvagens, não não é? é? Para a socialização, não é? Esse período, em princípio, será mais ou menos posterior. entre as 2 semanas sim, e Quando as 8 abrir os semanas de olhos, não é? idade, exatamente. E sim que será importante o contacto tanto com os seres humanos como com outros animais que posteriormente coabitarão com eles, exatamente com eles.
nessa altura, portanto, a estimulação tanto com o ser humano como o convívio com outros animais será importante para ele ser um animal sociável na vida mais adulta, exatamente. Há uma questão, e agora não vamos sair um bocadinho daqui da questão da saúde. Há uma coisa que toda a gente comenta em relação aos gatos. O gato cai sempre em pé. É com o pão com manteiga. Às vezes. Não, um pão com manteiga cai sempre com a manteiga para baixo. Isto tem a ver realmente com o equilíbrio dele e o sistema gravitacional. Ele realmente, como mencionou inicialmente e muito bem, a agilidade do gato é realmente muito ágil. Não é? Então tem essa facilidade realmente em colocar-se na sua posição fisiológica, que é de 4 patas, com muita rapidez. Portanto, à partida antes de chegar ao chão. Claro, se o tombo for relativamente pequenino, se pode não lhe dar tempo. Claro. Se houver espaço, aqui que não se traumatiza o gato. Então, tem a ver só com isso, realmente com a sua agilidade e o seu sistema vestibular, que é o que nos dá o sentido do equilíbrio, está muito apurado. Então, somos quanto isso. Sra. Enfermeira, Sim. como é que é lidar com o gato quando vai à consulta? É bom. Também alguns têm um feitiozinho complicado, mas vai-se lidando. Sr. Enfermeira, responda-me uma pergunta. Sabe miar? Os gatos já comiam. Não, mas como é que a Sra. Enfermeira comunica com eles? Falo com o proprietário. Muita gente não. Mas há, com certeza que tem processos de apaziguamento daquele stress que o gato tem na altura quando vai ao veterinário, não é? Sim, há os métodos de contenção, não é? Temos que saber depois como é que já a atitude dele, não é? Ir-nos aproximando, ir vendo a atitude dele para depois fazermos a contenção. E a Sra. Enfermeira prefere lidar com os gatos ou com os cães? Com os dois. Posso dizer uma coisa. Sim. A nossa enfermeira tem realmente jeito, aptidão, tem feeling, para dizer assim, para lidar, e acho que lhe transmite bastante tranquilidade. Eu se tivesse quando tenho realmente que trabalhar com algum gato mais agressivo, inspira-me bastante confiança que esteja a enfermeira Andreia por perto. Sra. Enfermeira, esta sua escolha de enfermeira de veterinária surgiu como? Assim, sempre gostei de animais e depois achei uma boa oportunidade para trabalhar com eles e estar mais a lidar com animais. Há cursos? Fazem-se cursos? Sim. Há um curso de enfermagem veterinária que surgiu, em Bragança surgiu logo em 2005, foi o primeiro ano que eu entrei, portanto tirei em Bragança e depois tive a oportunidade de trabalhar na clínica, portanto já há 6 anos que estou lá e gosto muito. Portanto, já é uma veterana, não é? Já, mas gosto muito de trabalhar com animais. Costuma-se dizer que o mais difícil de trabalhar para os animais é o dono. Milu, estás de acordo com isso? Estou só. Milu, estás de acordo? Tens de falar para o microfone. Muito obrigada, Zé Madeira. Pronto. Encosta ao microfone. Antes da Milu falar, vamos dizer, ou eu permito-me dizer, que provavelmente a Milu deve ser a madrinha fada, não leva no microfone, faz favor, deve ser a madrinha fada dos vadios, estamos a falar de gatos. Claro, com 4 gatos. Deve ser a fada madrinha dos gatos vadios de Macedo. Tento, pelo menos. Não é? Estou a dizer isto porque tu recolhes, perdoa-se uma expressão, a gataria vadia que anda na tua zona. Na tua e não só. É isso? Na minha zona, primo por isso. Portanto, Claro. qualquer um que tenha fome, tenho todo o gosto em lhe dar de comer, dar de beber e de dormir. Porque tudo que é pensionista, que eles chamam, que são precisamente os gatos da rua que andam sem dono, vai um e passa, entre aspas, palavra a outro, não é? Portanto, no dia seguinte já vão 2 ou 3. E sabem que têm a alimentação, que têm a água deles, que têm a ração, têm a comida, Isso têm é a a ninho. máxima que um come das outras. Ora, lá está. Portanto, Doutora, não sempre tenho o microfone mais perto da boca. mais perto da boca. Exato. E, portanto, tento ajudar o mais que posso, porque os coitadinhos, eles sofrem como nós, eles têm fome, têm frio, têm sede,
E, portanto, se não houver É ninguém que para estás a falar ajudar, em cedo, estás-me a cantar a alma. Ehm, Não sei. a ser de uva e a ser de água da torneira. Pronto, a Milu de facto é uma benfeitora. Gosta de gatos e também é uma pessoa que está atenta aos sinais. Quais são os sinais que os gatos nos dão? Exatamente por isso é que está aqui. Quais são os sinais que os gatos nos dão que nós devemos terem atenção? Por exemplo, se estão um bocado agressivo, se estão com alguma doença, quais são os principais sintomas a que nós devemos estar atentos? Vou responder. Bom, em termos de agressividade, como estava a dizer a enfermeira Andreia, sem dúvida, à medida que nos aproximamos do gato e a própria atitude, quando disse isto dos proprietários, tem que ter o seu quê de verdade, obviamente. Da forma como o próprio proprietário aborda o seu animal, conversa com ele, nós também vemos uma atitude que vamos ter que ter perante o gato, neste caso. Os gatos preservam muito o seu espaço e o silêncio. São animais que não respondem bem a barulho, a vozes altas. Também se diz um pouco que os gatos não gostam muito de crianças. Não é que seja verdade, não gostam muito de barulho. Não é? Do princípio que as crianças fazem ser um pouco mais. Portanto, a agressividade de um gato, sem dúvida, o comportamento dele, o encolher-se, o arrepiar o pelo, as orelhas... Arrepiar o dorso, não é? Arrepiar o dorso. O arrepiar é aquela curvatura. Exato. Sim, e o pelo fica literalmente no ar. Exatamente. Fica realmente arrepiado. Sim, eu estou a fazer as perguntas do ignorante, sou eu. Portanto, sou completamente. Mas quando eles dobram a espinha, não sei se Sim, o dorso. Sim. Assim. Sim, ficam com o dorso... Nisto estamos só a falar de aspectos negativos, não é? Sim, respondendo Sim. à postura agressiva, e até mesmo Sim. a própria posição das orelhas, mas qualquer pessoa se apercebe, e até mesmo a vocalização do próprio gato. Outros aspectos... O que é que entendemos por vocalização do gato? Pois já não vai miar, ele quase que geme, não é? Bufa, exatamente. Será mais... O miar, até partimos do princípio que se for um miar, destes que todos conhecemos, que até é bastante amigável. Miau. Exatamente. Esse é o meiguinho. Esse é o meiguinho. E E às vezes quando há gatos agressivos entre Não. eles na Não. rua, Não. Não sei, estou a perguntar. eles gritam. Às vezes, Sim, quando sim. há gatos na rua agressivos um para o outro, parecem crianças a gritar uma para a outra. Doutor, eu sou completamente Mas não compreendo. Aliás, Mas é por demais, quando ouvir, não se volta a esquecer. Claro. Ora bem, são 21 horas, 31 minutos e 4 segundos. Vamos fazer uma ligeira pausa e voltamos dentro de breves minutos. Até já. É já. São 21 horas, 38 minutos e 26 segundos. Está com a Rádio Onda Livre e o programa Ao Sabor do Vento. Estamos nas frequências 87.7 e 106 FM, na internet para todo o mundo, em ondalivrefm.net e no Facebook, em facebook.com/Ao Sabor do Vento. Ao Sabor do Vento é um programa que tem a assinatura de Eduardo Lourdes Pires e José Madeira e que vai para o ar todas as quartas e quintas-feiras, às 21 horas, aqui na sua rádio, a Rádio Onda Livre. A emissão de hoje é sobre gatos. Gatos, esse animal fantástico, muita gente não tem grande paixão por ele, porque provavelmente não o conhecem a fundo, mas hoje esta emissão é um bocadinho também destinada a desvendarmos um bocadinho esses segredos que rodeiam esse misterioso ser que é o gato. E para isso nós convidámos dois médicos veterinários, a doutora Susana Alves e o doutor Luís Aceiro de Sá, e uma enfermeira veterinária, Andreia Ruano. Mais uma vez, muito obrigado por estarem connosco. E uma amante de gatos. Exatamente. E um amante de gatos. Que, felizmente, não está só nesse capítulo, porque eu também sou um amante de gatos. Não é assim, Milu? Essa Eu não. mesmo. Pronto. Desculpa, tinhas o microfone fechado. Agora já podes falar. Disse que sim, senhor, que o Eduardo é como eu. Ora bem, nós estávamos... É como tu, não, que ele é mais alto. Amante de gatos. Amante de gatos, pensei que é Quando porque ele é saímos mais para alto. intervalo, estávamos a falar de estarmos atentos aos comportamentos destes animais que nós temos em casa. Por exemplo, nos comportamentos de sociabilidade, quando vemos o gato andar em casa com a arpa escorrente, com a cauda levantada, bem, e a pontinha assim dobrada, o que é que isso significa? É um animal feliz. Feliz. Não é nada. Vai à pesca. Se tem pontinha dobrada. Penso que
que o animal está confortável e sente-se bem no sítio onde vive. Também como quando estão, por exemplo, deitados, de patas para o A lado. pedir carícias. Aí estão a pedir. Exatamente. Mas há quem costume dizer que nós não acariciamos o gato é que se acaricia em Sim, nós. é verdade que ele muitas vezes procura as carícias do dono, não? Porque realmente, como já estivemos a falar há um bocado, eles não gostam que invadam o espaço deles, não? E eles procuram muitas vezes o dono para essas carícias. Há outra coisa que também ainda não falámos, que também é importante, acho eu. Quando o gato ronrona, não é? Nós associamos sempre a manifestação, uma manifestação de um sentimento positivo, não é? De conforto, mas que pode não ser muitas vezes. Pode estar realmente relacionado com situações extremas, inclusivamente de dor, que pode estar associado a um gato em agonia, por alguma patologia, ou inclusivamente também numa gata que esteja em trabalho de parto, que possa manifestar também esse comportamento. Sim, as pessoas associam que o ronronar é sinal de saúde. Exatamente. Nem sempre é assim. E de Felicidade, nem sempre é assim. Exatamente. O que o faz e está realmente doente é porque é meigo. É um sinal de meiguice. E ele pode estar bastante doente. Sim. Pois o ronronal está normalmente associado a um ar de meiguice. Ou de satisfação. Mas não propriamente de saúde. Como é que podemos fazer a distinção aí? É uma associação de vários sinais. Também a doença não é uma associação de vários sinais. Por outros sintomas Que não pode ser só o ronronar. Claro. Ele pode estar bastante doente e ronronar. Milo, o que é que te oferece dizer sobre isso? Tu alguma vez verificaste esse tipo de sintomas? Até hoje o ronronar tem sido em gatos saudáveis, nunca associei a mais nada. Agora, se o gato, além de ronronar, apresentasse, sei lá, deixasse de comer, ficasse prostrado, deixasse de ter a atividade normal dele, O rabo no ar. associado com o ronronar. Eu só te fiz a pergunta porque tu és a mãe dos vadios, estamos a falar de gato, és a mãe dos vadios e portanto deves estar muito habituada a... Ao ronronar? Não, ao tipo de manifestações ou das prováveis manifestações que os gatos possam fazer. E por isso é que eu te estava a perguntar se alguma vez terias associado o ronronar, porque a mim se me dissesse o gato está a ronronar, para mim era um sinal de satisfação e de felicidade, na minha ignorância. Sim, não deixa de ser, só não será de saúde. Era isso que nós queríamos buscar. Ou seja, é sinal que ele até é feliz, apesar de estar doente, eventualmente. Exatamente. As pessoas associam sempre, ronrona, está bem. Pois, era nessa base que eu estava a fazer a pergunta a mim. Tem que evidenciar outros sinais Associados. Há outros comportamentos que nós às vezes até vemos isso em anúncios na televisão, de comidas, o gato a enrolar-se nas pernas do dono. O que é que ele está a transmitir? Eu acho que realmente está a transmitir... Não há ali uma passagem de feromonas associadas a isso? Penso que se calhar mais que quando se vem pulsar, não é, nas pernas do dono, eu penso que aí se calhar pede mais carícias e tentar chamar a atenção do dono para a sua eventualmente presença. pode ser para comer. Exatamente, um pedido de comida. Tem das rotinas também. Exatamente. Muitos comem realmente quando o dono chega à casa, um dono de trabalho. Tem as suas rotinas diárias. E o gato, falando particularmente em gatos, também as vai ter. Portanto, se está habituado, por exemplo, a comer quando o dono chega à casa, vai-se roçar na perna do dono e está a pedir comida, porque são os hábitos. Os teus fazem isso, Milo? Fazem, sim, senhor. E engraçado, é que É por isso que tu chegas às 9h30, está na hora do tocas. O tocas, por acaso, não é um gato, é um cão. As rotinas são muito importantes. Aqui, Mas esse tipo de rotinas deve manifestar em relação ao gato e ao cão. Sim, é uma forma também até do próprio controle dos tais sinais que estávamos a falar há pouco. Ao sair da rotina, se houver dispersão de sinais, também nos perdemos nós um pouco nos que estão a transmitir. Sim, se houver rotinas. Mas quer em relação ao gato ou ao cão. Exatamente. E que se possa acrescentar como pai e mesmo criança. Isso é outra história. Eu creio que
estava a referir a Milu, realmente, se está habituada a chegar a casa e o animal vem sempre pedir comida, o dia que não vem é normal, não é? Alguma coisa se passa. Exatamente. Já é um sinal de alerta, não é? Para o dono que o animal não Então, estará bem. posso depreender, não sei se bem se mal, que será errado deixar comida para eles irem comer quando tiverem apetite? Chama-se comida ad libido, Sim. à descrição, é errado. No meu entender, é errado. Então, A não ser que haja... Fazer uma apontamento, desculpa Sim, interromper, que já diz. continuas. A não ser em algumas situações, como pode ser uma gata amamentar, em que pode ter mais necessidades do que numa fase em que precisa apenas de uma alimentação de manutenção, não é? Sim, mas Regra geral, aí trabalhamos não se calhar com a qualidade do alimento e eventualmente com a quantidade. Eu só ia dizer, numa situação que acontece, por exemplo, pegando na questão dos cães, sim. muitas vezes são cães que nem são visitados diariamente, cães que vivem em canil e que não estão na casa do dono, claro que o dono vai deixar a descrição, porque é capaz de estar 48 horas sem sequer ir lá ou mais. É Agora, isso que eu ia para perguntar. E quando, mas mesmo fora dessas ausências, quando há presenças constantes, o dono ausenta-se por 2 dias e diz assim, vou deixar aqui, sim. os números são perfeitamente aleatórios, 5 quilos de comida para o homem, para o cãozinho. É para todos os vadios. Pronto. Sim, eu compreendi. Deixo aqui 5 quilos de comida e ele quando quiser vem cá. Isso funciona. Vamos lá ver. O conselho, pondo a questão de outra forma, tenho alguém que me vá lá fazer a administração do alimento, é preferível. Não tenho. Está a sobrar para ti. É preferível que coma do que passe fome, Claro. como é óbvio, não é? Portanto, comida à descrição é bem, tecnicamente? Não é. Isto havendo a partir do princípio que o proprietário, que a pessoa tem liberdade várias vezes por dia para administrar o alimento, seja de manhã, seja à hora do almoço, seja quando chega à casa, seja quando vai à cama. 4 refeições por dia, mais do que suficiente. Eu, por acaso, E deixo até comida é o dia inteiro. A dose Eles vão- diária de comida Eles o dia vão... inteiro. Não, eles têm e Milo. vão sempre. Milo, Uma vez podes por dia, interromper quando eu quiseres. ponho a comida. Isso torna-se muito importante, o que eu estou a dizer, sobretudo nos que são sôfregos, que acontece muito mais nos cães. Sim. Comem logo o que o dono põe, ou então quando coabitam vários. A inveja também, digamos, ajuda a comer mais. Sim. Exatamente. Portanto, mas se eles próprios administram ou organizam as refeições ao longo do dia, não tem nada contra. Porque eles próprios já fazem essa racionalização que o dono não está a fazer. Não é? Só um conselho, também já estamos a falar em comida. Especificamente nos gatos. Não acontece com os cães e não se torna tão importante. Sabe-se que a comida não devia estar ao lado da água. Enquanto que normalmente os comedouros têm aqueles 2 recipientes, Sim. para a comida e para a água, é benéfico nos gatos. Não só pelo seu caráter também felino, caçador, a agilidade, como estávamos a falar, serem ágeis. A própria comida deve estar num sítio diferente da água. E se estiver em altura, ou seja, dentro em cima de um armário, em cima de qualquer coisa, melhor. Ele é obrigado a procurar a comida. Ajuda ao seu exercício diário. Curioso. É muito importante. Até porque os gatos gostam muito de altura. Toda a gente tem gatos, de certeza que ele vai para cima do frigorífico, para cima do armário da cozinha. Adoram a altura e adoram observar em altura. Exatamente. E se lhe for permitido isso, melhor ainda. Tanto que exatamente nós no internamento também estamos sempre por ter os gatos em altura. Então é por isso que o meu sobrinho é um gato, gosta de ir para cima dos guarda-vestidos. Exato. Para observar o tiro. Para observar o tiro. Mas estava a dizer, doutor. Não, o tiro não. O tiro dorme nesse quarto. Sim. À parte disso, só aproveitar, já que fizeram a referência à água, como o colega disse, também em relação ao recipiente, ao tipo de recipiente onde se coloca a água, eles também gostam mais realmente se for um recipiente de vidro ou de porcelana em vez de plástico, porque Claro. o plástico realmente também fixa mais os cheiros e eles são muito mais São muito sensíveis sensíveis a isso, não é? a esse Sim. aspecto. E mudando assim um bocadinho de assunto, estávamos a falar um bocado das feromonas, que estava a falar em relação às nossas pernas. Eu penso que as feromonas, eles roçam-se muito mais em imóveis, em sítios de passagem para, de certa forma, marcar o território deles a partir da face. Não é? Claro. As feromonas são segregadas por glândulas que se localizam ali na face, inclusivamente queixo, pálpebras e tudo isso. E é uma forma deles, à sua passagem, Deixarem deixarem a marca, sua não? presença. Não é? Exatamente. Em relação à questão da alimentação, comida seca ou úmida? A base alimentar deve ser sempre a seca. Seca. E não só especificamente nos gatos, também nos cães.
Só no intuito em que a seca tem sempre outro teor proteico, vitamínico, que não tem a úmida. Pronto, neste conselho geral, as pessoas, em geral, o gato vai gostar muito mais da úmida, geralmente. Porquê? Porque é muito rico em água. Se formos ver a Constituição, 80%, em geral, mais ou menos, 80% é umidade. Portanto, é pobre, é de fácil digestibilidade, de boa palatabilidade, o gato vai adorar, mas é pobre. Portanto, a base alimentar vai ser a seca, a úmida deve ser vista como uma guloseima, dada diariamente, sim, concordo, mas numa minoria do conteúdo alimentar que é. Nilo, tu aos teus, não estou a falar nos pensionistas, estou a falar nos teus mesmo. Nos residentes. Que tipo de alimentação é que lhes dás? As duas, dou-lhe seca e dou-lhe úmida. E tenho o caso de um que se nega redondamente, já tem 7 anos, desde bebê, nunca comeu comida seca. Nem que ficasse o dia todo, nunca fiz isso. Eu não conheço, mas essa... Sim, mas só para acrescentar que muitas vezes vem dos tais hábitos. Exatamente. E nós, rotineiramente, numa base de conversação com o proprietário e também numa certa, partindo do princípio já temos uma certa vontade com a pessoa, não querendo ferir sensibilidades, mas costumamos dizer que às vezes mais difícil do que dar hábitos aos animais é habituar o dono. Porque muitas vezes o dono pega exatamente por isso que estava a dizer que é, eu nunca o deixei um dia sem comer, mas se calhar não quer dizer que lhe fizesse mal, para lhe implementar bons hábitos, partindo desse princípio. Como não lhe falta aquilo que ele gosta, vai ficar à espera. Claro. Mas foi educar-se, continua a viver e a dar-se com nem. São duas gatas e ele. Sim, sim. Os doutorados. De bebê, portanto, a mãe e a irmã comem o seco. Certo. E ele nunca lhe tocou. Certo. Mesmo só com seco. Sim, mas em jogos Mas o excesso de comida úmida, portanto, que nós vemos aí, das várias marcas, não vai causar problemas, por exemplo, renais a posteriori? Não tanto renais não diria, porque será mais a nível bucal. Exato, oral, sim, e digestivo, não é? as fezes serão muito mais moles, mais liquefeitas. Como não promove tanta mastigação, não promove tanta salivação, eventualmente acumulação de tártaro, e a posteriori cáries, quebra-dentes, gengivites. Pela ação mecânica, não é? Exatamente. O facto de mastigar uma ração seca ajuda a... Que o gato em si até é um animal que mastiga pouco. Claro. O cão mastiga muito mais. Por isso é que ele também gosta muito da umida, porque é só claro, engolir. é mais fácil, É mais não é? fácil, Come mais claro. rápido também. Claro. Exatamente. Claro. Mas eu por acaso, mas isto já não tem propriamente a ver com a parte técnica, é mais um testemunho pessoal, também como proprietário de gatos. O gato é um tipo de animal, enquanto que o cão, normalmente, se tiver a opção da comida caseira, vai quase sempre preferir, o gato não. Já testemunhei isto várias vezes, também depende da qualidade da ração, não é? Claro. Mas o gato é aquele animal que, se tiver uma boa ração seca, muitas vezes opta pela ração seca do que pela comida caseira. O gato. O gato. Os meus nunca comeram comida caseira. Nem sequer a pescada, nem nada disso. Não. Certo. O macho só comia úmida, porque já veio para a minha casa a seguir abaixo. As gatas só comem seca. De vez em quando iam à comida do macho lamber o molho. Certo. Há comidas que... E uma delas come fiambre, a outra não, só come a comida seca, mais nada. Certo. Mas por opção dela. Por opção dela. Sim, eu testemunho isso também, mas lá está, também digo logo à início, à partida, depende da qualidade da ração seca, Claro. não é óbvio. Mas, por exemplo, dentro do que é a ração úmida, também há rações em mousse, rações em pedacinhos. Sim. Há muita variedade. Muita variedade. É verdade que o gato, quando a ração, essa comida úmida é em pedacinhos, muitas vezes só lambe o molho. Exatamente. Já não mastigam os quadradinhos. Não, já dá muito trabalho. Exato. Enquanto que a mousse... Sim. São meus primos. Ora bem, Dá muito trabalho a mastigar. são 21 horas, 54 minutos e 19 segundos. Vamos fazer aqui uma ligeira pausa. Voltamos após o sinal das 22 horas e vamos conversar sobre as patologias. Pode ser? Estamos de acordo? Com certeza, estamos aqui para isso. Então, e a nossa amiga Milu tem umas questões que gostaria de colocar aos veterinários e à senhora enfermeira. Ela nem sequer questões tem, ela até tem citações. Muito bem. Então, até já. Muito boa noite. São 22 horas, 5 minutos e 54 segundos. Estamos de volta. Rádio Onda Livre e programa Ao Sabor do Vento. Estamos nas frequências 87.7, 106 FM. Na internet para todo o mundo, em ondalivrefm.net e no Facebook, em facebook.com/Ao Sabor do Vento. Para os estimados ouvintes que só agora nos deram o privilégio da vossa companhia, hoje estamos a falar de gatos. Gatos, esse animal fantástico e misterioso que pouca gente conhece, e nós
enfim, aqui no programa, como sabem, gostamos também de ajudar as pessoas em determinadas coisas, nomeadamente em dar informações sobre isto, aquilo e aquilo, sobre os variados temas. E achámos que era interessante falarmos de gatos. Para isso, convidámos 2 médicos veterinários e uma enfermeira veterinária para estarem aqui connosco no programa para conversarmos sobre este tema. Depois está connosco a doutora Susana Alves, o doutor Luís Aceiro de Sá e a enfermeira veterinária Andreia Ruano. E temos tido aqui uma conversa bem interessante. E está também uma amiga nossa que é apaixonada por gatos, assim como eu. Estávamos a falar, quando saímos para o intervalo das 22 horas, sobre os comportamentos destes animais. Nomeadamente os comportamentos amistosos, de bem-estar, de satisfação e sobre as questões alimentares. E agora vamos falar sobre algo mais penoso e bem importante, que são as patologias que sofrem estes animais. A primeira questão que se me levanta, que ouvimos muitas vezes falar, e as pessoas falarem, que as mulheres grávidas não podem ter gatos ao pé. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Posto dessa forma, falso. Assim, Pelo que obviamente se está a referir ao problema da Quero falar para o micro. o problema da toxoplasmose é geralmente por ser uma zoonose. E depois a colega Susana está mais dentro do assunto e está a falar melhor. Mas torna-se problema realmente para as grávidas, a questão disso das mulheres, as senhoras grávidas, porque o agente, quando é larvar, digamos, não o agente adulto, o toxoplasma adulto, quando é larvar, vai-se alojar, nomeadamente no feto, na parte cerebral do feto, e daí provocar-lhe depois deficiências neurológicas, e nascerá uma criança deficiente. Portanto, torna-se importante realmente haver higiene. Não se torna importante não estar ao pé dos gatos. Até porque também, já é sabido há muitos anos, não sei propriamente quantos, fazerem-se o teste às senhoras da sua positividade ou não, se já tiveram contacto ou não com o toxoplasma. Torna-se mais preocupante nas que está negativo, que sabemos estatisticamente que, pelo menos na nossa, e cada vez que perguntamos às nossas clientes, elas realmente é uma fase importante da vida delas e procuram-nos o que há de fazer quando têm gatos. E muitas vezes já nos trazem a resposta, são positivos à toxoplasmose ou não. É sempre mais preocupante, mas está negativo, significa que nunca tiveram contacto com a gente. Ou seja, é como se não estivessem vacinadas elas próprias. O que é importante dizer é que cada vez mais há pessoas negativas, pelo menos o feedback que nós temos. Seria importante ter um médico de medicina geral, se calhar, para nos dizer estas coisas. Mas o que nós pensamos é que também os próprios gatos, e às vezes são pessoas que toda a vida tiveram gatos, gatos de rua, muitas vezes pessoas até do mundo rural, que normalmente até há mais contacto, um contacto até um bocadinho mais próximo dos gatos, e se calhar tem menos higienização dos próprios gatos, e essas pessoas também dão negativo. Portanto, se calhar os próprios gatos, hoje em dia, também têm menos toxoplasmose e menos transmissores, nesse sentido. E parece também. Faz uma Susana. Eu pessoalmente não sou imune à toxoplasmose, falo por mim. Tenho um contacto bastante estreito no dia a dia na clínica, como é óbvio, e também, como disse o colega, por experiência de clientes que nos procuram para esclarecimento em relação ao contacto com os gatos em relação a esta doença. Vemos que realmente os casos negativos são mais que os positivos. Isso só demonstra que realmente o contágio das mulheres grávidas, não é? Ocorre por outras vias e não no contacto com os animais. Portanto, só referir que realmente os gatos apesar de toxoplasmose afetar muitos carnívoros, os gatos é o único animal onde o ciclo ocorre por completo, exatamente. Hoje adulto. Liberta os oocistos, não é? As formas infestantes nas fezes. E, claro, o contacto com essas fezes será a forma de transmissão. No entanto, está realmente descrito que o contágio ocorre mais por consumo de carne crua ou mal cozinhada, ou seja, nestes casos, para as pessoas que não estão esclarecidas acerca do consumo da carne, deve ser cozinhada a 70 graus.
e deve-se ter realmente muito cuidado. Não deixar de referir na manipulação dos dejetos dos gatos, não é? Limpar, podemos realmente evitar que as mulheres grávidas façam a limpeza das caixas diariamente, das caixas de areia, da higienização. Se for mudada diariamente, também diminuímos bastante o risco de transmissão, porque os zoocistos só são infestantes a partir das 24 horas, ou seja, fazendo diariamente também estamos a diminuir esse risco. E depois devemos também ter o cuidado de lavar bem as mãos cada vez que manipulamos tanto legumes e saladas, exatamente, porque assim como a carne crua, em geral são é uma comidas. forma de transmissão. A salada tem só esse problema, porque geralmente é comida crua. Exatamente. Não é? Portanto, haver uma boa higienização da salada. Claro. Todos ou seja, todos os alimentos que são consumidos crus, terem atenção a uma boa lavagem, não é? para um booster consumo. Portanto, para termos um gato de boa saúde, desparasitação e vacinação. Quais as principais vacinas que são ministradas e que por altura da vida deles é que se faz? Sim, começando do início. Portanto, realmente devemos investir na profilaxia. Quer nos gatos, quer em todos os outros animais. Que consiste, sobretudo, exatamente na vacinação das principais doenças, das mais comuns e para as quais há vacina, como a da desparasitação, tanto interna como externa. Especificamente fazendo na vacina, nas doenças infecto-contagiosas. São 3 as mais comuns dos gatos. São vacinas comuns, banais, que são a rinotraqueite, doenças respiratórias, pelo agente herpesvírus, e a calicivirose, como estava a falar há pouquinho, que já tinha tido gatos com esse problema. E a panleucopenia felina, que é uma doença intestinal, um pouco equivalente à parvovirose canina. Normalmente as pessoas têm mais patentes, porque já viram sempre cães com aquelas diarreias, aqueles dejetos de sangue. O equivalente dos gatos será a panleucopenia. Em geral, as vacinas contemplam sempre estas 3 doenças, que são as mais comuns. Depois também há a leucemia felina, chamada, as pessoas dizem muito, a sida dos gatos, porque realmente é uma doença autoimune, que afeta o sistema imunitário. Não tem cura. Torna-se muito importante nesta doença a profilaxia, a prevenção. Realmente não tem cura quando um gato é afetado, mas também não tem um contágio tão fácil quanto as outras que eu referi anteriormente. As outras têm cura, mas são um contágio geralmente mais comum, mais banal entre gatos. A leucemia felina, ou leucose felina, não é um contágio tão fácil, mas é uma doença muito mais terminal, digamos assim. Eu gostava de pôr aqui uma questão que não sei se... Sim. Nos gatos há também leishmaniose? Ou essa é uma doença específica dos cães? Na leishmaniose que temos em Portugal é específica de cães. Já houve um ou outro caso referido em gato. Como também a leishmaniose que temos em Portugal, há casos humanos, e a leishmaniose é uma doença humana, é uma zoonose. Não tanto esta que temos em Portugal. Portanto, o número de casos em humanos é pequeno, mas pronto, melhor do que um médico de medicina humana para o referir. E em gatos, eu estou a referir especificamente a um caso que vinha numa revista da especialidade, porque, por ser tão raro, diagnosticou-se. Mas eventualmente terá servido também de portador e terá desenvolvido a doença. Mas não ao ponto como é os cães. A leishmaniose que temos em Portugal, pela leishmania infanto, é uma leishmaniose canina. Eventualmente o gato terá serviço só de veículo de transmissão. Sim, tem veículo de transmissão. Sim. Apesar de esta leishmania que temos em Portugal, tem sempre que sofrer uma metamorfose a nível do mosquito, o flebótomo, que é esta. Mas há outros tipos de leishmania no mundo. Claro. É uma doença tipicamente tropical. Índia e Brasil foi os países sempre muito mais afetados. Esse flebótomo sim, mosquito. É o gajo lado do diabo. Não tenho dúvida. Flebótomo. Como é que vocês conseguem decorar esse tipo de um hábito? Convivemos, exato. Um minuto, dás-me só um minuto. Sr. Enfermeiro, nestes seus 6 anos de prática de enfermagem veterinária, qual foi o caso que mais a impressionou, pela positiva? Pois,
agora. Imagino que tenham passado pelas suas mãos animais com doenças variedíssimas e traumatismos variados também, não é? Sim. Aqueles que nós consideramos a partir da que estão perdidos e, afinal de contas, acabamos por ter uma boa surpresa. Já lhe aconteceu isso? Sim, temos lá gatos que foi detectada através do teste rápido a leucemia felina e com a medicação estão a conseguir manter a qualidade de vida e têm-se aguentado bem, o que é muito bom. E tem sido muito bom isso. As pessoas dizem que os enfermeiros, e falando agora dos humanos, que não se devem ligar aos pacientes. Isso também é uma máxima para quem está na medicina veterinária, na enfermagem veterinária? Nós vamos nos ligando aos animais, não é? Claro, quando se perdem, é triste para toda a gente, não é? Mas, claro, vamos criando afetos com eles, sim, sem dúvida. E isso não torna a sua missão um bocado complicada? Quando há uma paixão, digamos, uma afetividade muito grande com o paciente que tem à sua frente? Pois ficamos tristes, não é? Mas tem que ser. Nós criamos laços com eles e eles estão bastante agradecidos e são meigos e pronto. Mas isso verifica-se em relação aos humanos. Não é? Sim. É que, pronto, nós quando falamos de animais, neste caso seja cão, seja gato, nós somos a voz deles, não é? Pois. Daí que tenhamos que estar atentos aos sinais que eles nos transmitem, não é? Claro. No processo de cura de uma patologia, como é que se vai percebendo das reações do seu paciente? É assim, eles vão manifestando os sinais, não é? Nós vamos estando atentos também aos sinais que eles demonstram, não é? Isso depois vai-nos dando ideias, não é? E vendo como é que ele está. Mas esse é o procedimento normal mesmo em relação ao ser humano. Claro. Sim, pois até os próprios sinais diários, a forma como come, como defeca, como urina, a medição de temperatura. Este trabalho, sim, estou-me a referir sobretudo ao trabalho feito no internamento, é feito sobretudo por enfermeiros. Portanto, toda esta monitorização, não só da alimentação, da defecação, da urina, temperatura corporal, qualquer tipo de sinal, se houver também patologias, exame do estado geral. Do comportamento, todo o exame do estado geral que é feito ao animal é feito a partir dos enfermeiros e são eles quem mais está. Portanto, tal ligação torna-se muito estreita, sobretudo com o paciente, como disse muito bem, porque o nosso paciente é o animal, digamos, o nosso cliente, digamos assim, é o humano, mas a anamnese, ou seja, a história clínica, é nos sempre transmitida pelo dono. Claro. E é muito importante. Portanto, se um proprietário saiba transmitir de uma forma melhor e mais coerente os sinais que o seu animal, mais fácil torna o diagnóstico, mais fácil torna o nosso trabalho e mais rápido será feito o tratamento. Por exemplo, quando vos chega alguém à clínica com um cão ou um gato e não vos sabe dizer nada, temos que conversar com o animal. Sabe o que é que eu disse? Porque às vezes, é verdade. Temos essa dificuldade. Quando eu ia com os meus cães ao veterinário, perguntavam-me, eu isto, sentiu aquilo ou aquilo outro, quando eu saía às 7 da manhã ou 7h30 de casa e chegava às 8 da noite. E portanto não tinha informações para dar, não é? Mas são os tais sinais clínicos que nós iremos procurar. Mas também isso ajuda, e também por isso acabamos se calhar por aconselhar, quando não temos muita informação, deixar o animal em observação para tentar juntar, não é? Dados para poder efetuar um diagnóstico e instalar um tratamento. Sim, passam por aí. Também partimos tentamos não partir logo para uma panóplia de exames, não é? Até porque a própria medicina veterinária não é comparticipada. Exatamente. A gente sabe. Também era uma questão que eu ia perguntar. E os donos retraem-se um bocadinho. Sim, e também é a nossa obrigação partir sempre do mais simples para o mais complicado. Portanto, começar sempre por procedimentos baratos, digamos assim, mais básicos claro. E depois, se a resposta fosse sempre negativa, até irmos um pouco mais além, também se o proprietário assim nos permitir. Não é óbvio. Uma pergunta muito simples. Serviço Nacional de Saúde Veterinário, sim ou não? Sim, mas vamos lá ver, isto não pode ser feito tão assim, porque depois vem sempre um bocadinho a voz de mas eu não tenho animais, não tenho nada que participar disso.
pronto, isto tem que ser sempre um pouco Pois trabalhado e Mas pensado. eu também não conduzo e também tenho que pagar a gasolina. Depois, ou eventualmente, tenho que descontar para que as vias de comunicação sejam feitas. Exato. E então nós transmontanos podemos falar muito sobre isso. Pronto, mas a ideia é... Sim, mas claro, concordamos. Pelo menos que o preço da medicação veterinária não tenha o IVA que tem, não é? Mais nada, era exatamente nesse ponto que eu ia focar. Qual é o IVA? São os 23%. É 23, não é? Apesar de agora os medicamentos também têm a ver um pouco também com o regime em que o próprio veterinário trabalha. Se é uma empresa, se é digamos, autónomo, depois um trabalhador independente, tem a ver com o IVA com que ele trabalha, realmente. Mas pronto, quanto mais não seja o serviço de trabalho em si é sempre tarifado a 23%. Que não devia ser. Pois vai encarecer desde sempre, não é? Portanto, enquanto que a medicina humana nem sequer tinha. Claro. Também não está mal, não estou a dizer que não, mas Sim, se calhar sim, o nosso sim, é que é sim. um pouco elevado e não ajuda realmente, digamos, ao pressário em vigor. Não, e mesmo a própria alimentação tem taxas de 23 sempre. Qualquer não faz sentido, não é? Qualquer alimento animal é tarifado a 23%. O senhor estava a dizer que é uma questão que tem que ser bem pensada e bem estruturada, porque sem dúvida que é sempre considerado um animal de companhia, tanto o cão como o gato, um luxo, e não é visto dessa forma. Portanto, as taxas de IVA são sempre, não há qualquer tipo de benefício, enquanto que já vai havendo, para quem tem, digamos, uma empresa agrícola estruturada, algum benefício em termos de IVA, como também em termos o serviço que é prestado é uma taxa a 6%, desde que a pessoa, o proprietário de animais de espécies pecuárias, tenha uma empresa agrícola, formada e com um número de contribuinte. Os primeiros passos que já estão a começar a ser dados, até porque já foi alterada a designação no código na lei, já deixou de ser uma coisa para ser considerado, ter outro enquadramento legal, não é? Agora, de facto, a questão do IVA na alimentação e na saúde... Sim, é verdade, é o que encarece mais os preços. É o básico, não é? Está bem que há muita medicação que é medicação humana, que sempre se pode pedir... Podemos nos socorrer dela, não é? Sim. Mas, é o básico, mas também é o básico para os humanos. Mas, Zé, vamos lá ver uma coisa. Os humanos, nós quando vamos ao hospital, pagamos taxas moderadoras, pagamos isso tudo e há medicamentos que nem sequer são comparticipados. Com IVA a 23%. Pagamos por inteiro. Agora, tu tens um animal de companhia, tens dois. Há tantas campanhas de adoção de animais. Hein? São dezenas de campanhas a pedir para se adotar animais, sobretudo animais abandonados. E depois nós... Não há um apoio à continuação. À continuação não pode. Sim. Não pode. O que há atualmente são seguros. Há seguros. Sempre houve aqueles seguros de responsabilidade civil, ou seja, se fizer estragos, o seguro assume. Mas já vai havendo o base abaixo da... Mas já vai havendo seguros de saúde. Sim, a pessoa paga um X, como há para o humano, e depois também, digamos, há associado uma tabela, à partida com preços inferiores aos comumente praticados. Pronto, mas é realmente o que vai havendo. Mas estávamos a falar das principais doenças de que sofre o gato. Eu posso só dizer uma particularidade, só um provérbio veterinário, mas falando agora em medicação, e que muitas vezes socorremos da medicação humana, mas deve ser sempre com aconselhamento do médico veterinário, obviamente. E aí vai o ditado que eu queria dizer, que é: um cão não é um homem e um gato não é um cão pequeno. Ou seja, cada um vai ter as suas especificações. Exatamente. É só ter em conta, realmente, esta velha máxima. Claro. Uma máxima veterinária, mas que é verdade. Claro, eu há um bocado dizia aqui à doutora Susana que eu tive dois cães que tomaram para Oscar. Sim. Fizeram um tratamento durante 3 ou 4 meses, precisamente por problemas de próstata. Sim, mas, por exemplo, em casos, em patologias bastante específicas, muitas vezes a própria medicação veterinária pode ainda nem sequer existir, ou então ser muito de difícil acesso. E também muitas vezes até a questão do próprio preço, é verdade. Claro. Então, se houver um aconselhamento veterinário e a dosificação para o respectivo peso do animal, por que não recorrer à humana? Claro que sim. Ora bem, Miluco, é a tua vez. Eu ia pôr aqui uma pergunta, mas primeiro tenho que dizer o que toda a vida observei e que a opinião não é só minha também. O gato serve-nos de exemplo em questão de higiene. Será que devemos dar banho ao gato? Normalmente isto vai dar banho ao cão.
Neste caso, Também é um velho ditado. Portanto, é isso. O gato é um animal realmente que cuida muito bem da sua higiene, daí também haver alguns problemas associados ao facto de lamber tanto o pelo, não é? E a questão das bolas de pelo também, mas não é por isso que deixa de o fazer, claro. Dar banho ao gato, sim, podemos dar banho ao gato. Normalmente aceitam menos ou pior o banho que os cães, pelo caráter que têm. Agora, se for um animal... Desculpa lá interromper. O que é isso do caráter que tem? Mais... São mais esquivos, Assustam-se mais. E, portanto, são mais esquivos. Exatamente. Assustam-se mais e o banho pode não ser um momento de satisfação, como pode ser para alguns cães, mas ser um momento de stress desnecessário, dada a higiene que ele pratica. E em geral os gatos nem sequer gostam muito de água. Exatamente. Em geral. Não gostam muito do banho. Apesar de Embora- quando aparecem testemunhos... Embora possam nadar, não é? Não. Sim, sim, Exatamente, não é? Mas eu não tiro a outra, Sim, mas, sim. mas muitas vezes ele poucas vezes tem a iniciativa de ser lá tirar-se Sim, para a sim, água. sim. Agora, se o animal tolerar o banho e gostar, for um momento agradável para ele, não vejo inconveniente em dar banho a um gato. a maioria não gosta. E aí, Pois, exatamente. a pessoa pode, de facto, em casa, o gato até foge para o jardim, estava a chover, fica com as patas sujas. Adota o paninho ou a esponja molhada em água morna e espremida, Sim. para limpar, Exato. é o suficiente. É o suficiente. Os E é clientes... escusado estar a criar stress no animal Exatamente. com um banho. Desnecessário, porque- exatamente. Não obrigar não é uma boa solução. Pronto, realmente eles fazem a higiene deles. O uso dos toalhetes convém que sejam adequados ao pH da pele pele do animal, que não é o mesmo que o pH da pele humana, para que as pessoas tenham isso também em conta. Aquele certo ponto zero, não é? Eles é neutro. Sim, 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 é Eu não sei que é 5,5. De qualquer maneira, os gatos que toleram bem o banho, acho que realmente não há inconveniente nenhum. Exatamente, sempre com um shampoo adequado, o mesmo ao Claro, pH também é outro. do animal. De qualquer maneira, nós, e creio que o colega também comparte a minha opinião, aconselhamos, principalmente em gatos de pelo comprido, uma boa escovagem diária. E nos gatos de pelo curto não necessariamente tem de ser uma escovagem diária, mas 2 vezes por semana, ou as que o animal tolerar, para eliminar o pelo morto e a sujidade. É um bom método que pode substituir, nestes casos, o banho. O banho, Inclusivamente, exatamente. o mesmo aplica aos cães Ah, também. claro. Exatamente. A questão é sobretudo as O que é- pessoas o usam que é- em excesso de banho. Ora, pois, Claro. são prejudiciais. Exato. O que é essa questão das vezes que o animal tolerar? Se calhar expressei-me mal. Eu Não sei. Tem a ver com o feitio, tem a ver com o feitio. depende se não o é? animal tolerar. Pronto, exato. Se for um animal agressivo que manifesta um comportamento agressivo durante o banho, né? Ou a escovagem. Ou a Ou a escovagem. escovagem. Por isso, desde cedo, e como falávamos antes, a inserção, ou seja, na fase da socialização, o habitual estar no nosso colo, no momento que ele esteja realmente tranquilo, aproveitar esses momentos Para ir para, escovando. exatamente, para o habituar a estas manipulações e que isso no futuro não seja uma situação de stress. E acrescento só também realmente o corte de unhas. Exatamente. Não é só a escovagem, Outra sim, situação, mas como o corte de exatamente. unhas, sobretudo para um gato de interior. Exatamente. Não sei fazer isso. Nunca cortei os meus aos meus. Eu nem me encontro. Sério, não faz confusão. Em gatos de interior é realmente sim. importante, para não, como Não fomos dá sujeitos a a criar dor, não é? danificar Claro. algumas O altas mobiliário, tonelagens sim, proteínas. sim, mas não... Mas realmente Sim. em gatos de rua até é conveniente que os tenha para se defenderem Defender, exatamente, dos outros ataques. animais. Exatamente. E os de interior vão ao arranhador, Sim. que esse é fácil de arranjar com um bocadinho de um tronco de uma árvore que se Sim. deitou abaixo de um quê? Sim, E que se isso põe é dentro verdade. de Mas casa, na eles vão lá e- prática, muitas Tirar vezes um vão ao bocadinho, arranhador, mas mas vão também também. não deixam de ir ao sofá. Exatamente. Claro que é Mas mesmo. ligam Eu para também as O problema é quando vou ao sofá. Pois é, sem dúvida. E mais, E não pode dar 2 palmadas e dizer vais ao arranhador, não vais ao sofá. Mas no gato funciona bem, não adianta. não as palmadas. É mais uma questão de Mas- conversação, mas um funciona. estímulo, como estávamos a falar há pouco, em off, penso eu, mas o reforço positivo.
digamos, premiar o que fazem bem, não tanto traumatizar ou castigar quando fazem mal. No gato funciona pior ainda o castigo do que no cão. Exatamente. Ao que estamos a estimular é a defesa dele e a Quando a agressividade. gente diz, senta-te, ele senta-se e toma um biscoitinho. Pronto, é o Levanta-se à positivo. capata, toma lá o biscoitinho. E no gato funciona da mesma maneira. Sim, não esse tipo de ensinamentos, mas reforçar quando ele faz bem. Quando vai ao arranhador, por exemplo, dava-lhe uma comida, por exemplo. Um bocadinho. Claro. Se gostar. Sim. Ou então, Gostar. exato, aqui em geral. Eu só quero fazer uma pergunta que para mim é importantíssima. Uma comida úmida é com vinho tinto ou com vinho branco? Tanto o gato. São transmutadas, deve ser. Então é vinho tinto. Eu ia fazer só uma pergunta. Um gato que esteja num apartamento que não tem acesso a quintal, portanto, é a rua, é ou não conveniente... e começa até ir ao vaso das flores, a roer a folha, e portanto, a erva para o gato, Todo o verde que tudo que é encontra. verde, é conveniente ter em casa um vaso com erva para o gato comer e comer. Estava a perguntar. Ou é prejudicial? Não, é benéfico. Eu ia fazer, agora quanto que mais tu não falaste, seja- lembrei-me disso. Quando eles, e mesmo também os cães, quando vão comer as ervinhas, dizem, está-se a purgar. E isso tem algum fundamento? Sim, eu vou explorar às duas perguntas. Ok, Vamos falar de ok. cães e vamos falar de gatos. É benéfico para o gato? É quanto mais não seja para não danificar o resto das plantas verdes que possa haver em casa. Porque se o gato tiver a tal planta do gato, a erva do gato que se encontra em qualquer supermercado, não vai querer outra. Mas pronto, mas vai saturar, passado um tempo, satura um pouquinho. Às vezes ainda está o tufo de erva muito verde e ele esquece-se um pouco. E para que é que serve essa erva? Mas isto tanto nos cães como nos gatos. As pessoas associam sempre muitas vezes com que está parasitado e que a erva vai desparasitar. Não, a erva não vai desparasitar nada. A erva Vai o que faz, facilitar a evocação. e mais nada. Ou promove a digestibilidade, tanto pode ser para facilitar a evacuação, como provavelmente muitas vezes o vómito. Permite Vómito vomitar. também? Sim, muitas vezes vomitam e vomitam a erva. Desconhecia Quando completamente. estão indispostos ou estão a fazer mal à digestão. Eu costumo dizer em tom de brincadeira, nós vamos beber uma água com gás. Eles vão comer a erva, mas é se tiverem acesso à erva. E Então, nós, os cães como- e nós tivéssemos acesso à água com gás. Exato, se nós tivermos acesso à água. Bom, mas é. Faz favor. Sim, eu estava a dizer, nem sempre é associado a parasitismo. O parasitismo, se estiver presente, é que lhe pode provocar uma má digestibilidade e aí a necessidade de comer erva. Mas não é a erva que vai desparasitar. Doutor, diga-me uma coisa. Eu sou um homem, que penso que sou um humano. E aí 3 ou 4 dias, uma semana para umas compras. E eu, a certa altura, isto é um exemplo, não quer dizer que seja assim. E assim, o meu fígado está-me a pedir açúcar. Isto é um exemplo. Sim. E eu até como umas coisinhas doces, o gato, o cão, o animal... Tem a mesma necessidade. Exato. E se tem alguma maneira de se manifestar? Vamos dizer que, obviamente que não. Ele não vai ter necessidade de açúcar, também se nunca o tiver provado. Se já o provou, vai gostar. Ou a tal comida caseira que estávamos a falar há pouco, ou a comida úmida, vai ter as suas apetências, os seus apetites, mas não vai ter essa necessidade. Até porque também um gato, e nomeadamente um cão, uma alimentação muito humanizada, muito próxima da do dono, sobretudo se forem cães mais pequenos, em geral têm maior longevidade, a probabilidade de ter problemas mais humanizados, nomeadamente a diabetes, os cataratas, muitas vezes estão associados ao excesso de açúcar. Excesso de açúcar. Eles são carnívoros, não são omnívoros, daí a alimentação deve ser adequada a eles. Claro. Nós não devemos abusar do excesso de açúcar. Eu também sou... Olha, Nem no déficit. temos aqui um exemplo. Eu sou mais carnívoro do que o Eduardo. O Eduardo é mais açucarível. Mas isso é outra Não se pode não. Isso é outra história. Mas, porque eu senti em mim... Sim, eu compreendo, mas se eles manifestam de alguma forma a necessidade de sinto uma necessidade ou de água, ou de açúcar. Sim, eles não assim tão particularizado. Se têm fome, depois pedem de comer, como estavam Sim, a falar. mas isso é normalíssimo. Claro, mas não em particular mais isto ou aquilo. Não, pelo menos da forma nós não o conseguimos de uma forma racional
distinguir. Distinguir, claro. Ok. Ora, muito bem, são 22 horas, 36 minutos e 20 segundos. Estamos a chegar ao fim desta emissão. Antes de nos despedirmos, eu queria só perguntar aqui aos senhores doutores veterinários se têm alguma mensagem que queiram deixar aos nossos ouvintes e à senhora enfermeira. Bem, eu da minha parte deixo especificamente. Sim. Formulaste mal a pergunta. Pronto, está bem, Zé. Diretamente aos Sim. ouvintes, pois tal como os testemunhos que aqui ouvimos, toda a gente recolheu os gatos que tem e cães foram recolhidos da rua, pois obviamente que devemos estimular isso, a recolha daqueles que realmente precisam de uma casa, isso é que é a solução, não propriamente, como estávamos a falar há pouco, a alimentação na rua, porque se não houver um controle reprodutivo, nós só estamos a fomentar que haja mais. Claro que se temos algum animal com fome, pois queremos saciar a fome no imediato, mas a solução realmente é dar-lhe um lar, haver o controle reprodutivo para que depois não haja ainda mais. Exatamente. Especificamente nos gatos, ainda se torna mais importante. O gato, desmistificar um pouco, realmente também é a intenção deste programa, o contexto de que o gato não conhece o dono, que o cão é que é o melhor amigo do homem. O gato também o é. A verdade torna-se um pouco mais independente. Para algumas vidas profissionais pode ser muito benéfico, até o gato ser assim mais independente, mais higiênico, sobretudo aquelas pessoas que passam mais horas fora de casa, que vivem em casas mais pequenas como é o apartamento. Quem gosta de uma companhia animal, sem dúvida que o gato vai suprimir essas necessidades todas, sem dúvida. Penso que se calhar depois também para a volta da nossa enfermeira queremos deixar um beijinho e um abraço grande ao nosso resto da nossa equipa, à nossa colega Lina e à enfermeira Marlis, que não vieram, mas estão-nos a ouvir com certeza. Muito bem. Continuando a conversa, ou as recomendações no sentido que fez o colega, dizer que realmente a adoção de um animal, quer seja gato, quer seja cão, deve ser um ato consciente. Exatamente. Porque realmente há que ter consciência da responsabilidade de ter um animal, tanto em termos de bem-estar, como Uma longevidade que vai ter. exatamente. E que realmente seja uma vontade partilhada por toda a família para que o animal tenha uma vida saudável e o melhor possível dentro dessa... Que seja mais ou menos da família. Exatamente. Mais ou menos da família. Mais ou menos da família. Exatamente. Pois, e eu agora vou-me virar para a Milu e vou-te fazer esta pergunta, e para os seus doutores veterinários e para a sua enfermeira. E permite-me que fale diretamente no teu nome, Milu. Tu tens, como tu costumas dizer, os teus e os pensionistas. Os pensionistas são os gatos da... Estamos a falar de gatos. Sim. Os pensionistas são os gatos da rua. Há alguma diferença de tratamento, quer a nível, não sei se posso dizer assim, emocional e alimentar, em relação aos teus de casa e aos da rua, aos pensionistas? Não. Pronto, era... Em casa reina a democracia e, portanto, tudo come mesmo, tudo bebe mesmo, tudo dorme dentro de casa. Os meus, propriamente ditos, não se dão com os de fora. Já são Era aí que eu queria chegar. Mas Era aí tem o que eu queria espaço chegar. deles na casa toda, varandas, até porque já vinham habituados a não ir para o quintal. E aqui, se fossem, ficava sem gatos, não é? Pois. Os ditos pensionistas são gatos de rua, que eu até já adotei, que entram lá em casa, comem na cozinha, têm a arrecadação, têm a salinha ao lado da cozinha, onde entram, têm ninho, têm comida, têm tudo, e faço-lhes festas no mesmo como aos outros, trato deles e pronto. É igual. Mas depois diz assim, agora vai dormir para o hotel. Para o hotel, como? Não dormem dentro da tua casa. Dormem, então tu tens... Os pensionistas. Os pensionistas. Também dormem. É o que ela está a dizer, tem ninho. Não, pensei que só lhe dava... Na cozinha, Pensei que só lhe davas de Os comer lá. pensionistas já têm acesso à rua e Ora, os internos não tanto. Os pensionistas têm acesso ao Pronto, quintal, a confusão, peço e os desculpa. meus ficam pelas varandas porque não vinham habituados ao quintal e perdiam-se de imediato, não é? Claro. E já são, o mais novo tem 7 anos. E
os pensionistas e os efetivos, entre eles, sentem a diferença? Não sei, não confraternizam porque tenho medo que se peguem ao barulho, porque os outros são E ao velhotes já e não dão-se com o cão. Com o cão é uma maravilha. Ora bem, senhora enfermeira, o que é que nos quer dizer? Pois, Relativamente aos gatos. Sim. eu tenho uma gata em casa, Sim. portanto, lido com eles na clínica e também tenho a minha em casa. É assim, eles estão muito agradecidos. Quando chego a casa, vem logo a cheirar, a pedir miminhos. Mia. Também era de rua? Já Também de era casa? de rua, foi adotada. Foi adotada. Também é pensionista. Não, é residente. Esta é interina. Já tornou residente, já. E as da Bilu também, por isso. Pois, ainda bem que assim é. Sim, sim. Ora bem, como estamos mesmo no final, antes de nos despedirmos, quero-vos dizer ainda aqui algumas coisas. Em relação à emissão de amanhã, às 21 horas, vamos falar da prostituição, a profissão mais antiga do mundo. Vamos passar uma entrevista com uma acompanhante. É um tema complicado, mas nós achamos por bem também falar dele. Se estão recordados, na semana passada lancei aqui um desafio aos ouvintes, aos nossos amigos ouvintes, para que entrem na nossa página. Era isso. Entrem na nossa página no Facebook, isto a propósito da emissão que vamos fazer no próximo dia 25 de maio, às 21 horas, aqui na Rádio do Livro, com o Sr. Comandante do Destacamento de Trânsito da GNR de Bragança. E o que é que nós nos pedimos? É que o tema da conversa é a Carta por Pontos, que vai entrar em vigor às 0 horas do dia 1 de julho. E como há tão pouca informação sobre este tema, sobre esta nova legislação, há muitas dúvidas, todos nós temos dúvidas e gostaríamos de as ver esclarecidas. O que é que nós, ao sabor do vento, vos pedimos? Entrem na nossa página e formulem uma questão. E nós teremos todo o gosto em colocar essas questões ao Sr. Comandante do Destacamento de Trânsito. Peço-vos que nos deixem as vossas questões até ao final do dia 23, para que no dia 24 possamos elaborar a recolha dessas vossas questões para, na emissão do dia 25, podermos usá-las durante a conversa com o Sr. Comandante do Destacamento de Trânsito da GNR de Bragança. Portanto, se fazem favor, visitem a nossa página e deixem-nos as vossas questões, que nós teremos todo o gosto em mencionar na emissão do dia 25. Amanhã, cá vos esperamos às 21 horas para mais uma missão. Senhores, doutora, senhora enfermeira, foi um gosto ter-vos aqui. Nós tivemos Dona- mais. Dona, não acabais, Zé. Dona Maria de Lourdes. Zé, se tu me deixares acabar o raciocínio, eu agradeço. Mas eu não deixo. Estava a Estás agradecer. a ameaçar com o microfone? Não, Milu, foi um gosto ter-te aqui, finalmente Obrigada. vieste cá. Espero que venhas mais vezes. Creio que passámos aqui 1h30 bem interessante. Isto sem prejuízo de nos voltarmos a encontrar aqui para uma outra conversa. Oxalá. E será um imenso prazer que vos receberemos aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado. Amanhã cá estaremos às 21 horas para mais uma emissão do programa Ao Sabor do Vento. Até lá, muito boa noite, fiquem bem e sejam felizes. E sejam felizes.